Olá, pessoal! Hoje nossa atividade do Ler e Escrever é o projeto didático Confabulando com Fábulas, da página 183. Atividade 2C, Moral das Fábulas. Essa atividade vai discutir as diferentes morais atribuídas às mesmas fábulas e a relação delas ao contexto social em que é contada, considerando seus usos. Então, qual é o ensinamento que vai aparecer nesta moral? Será que uma fábula pode ter mais de uma moral? Então, vamos lá. As características das fábulas. Como você já sabe, as fábulas são narrativas curtas, são textos curtos que costumam apresentar uma moral, ou seja, um ensinamento. As personagens são animais que agem como seres humanos, que pensam, falam, discutem, têm sentimentos. Nessas histórias, os defeitos e as virtudes, as qualidades das pessoas são mostradas por meio do comportamento dos animais. Quem escreveu essa fábula que iremos ler foi o Esopo. Esopo foi um fabulista grego, nascido na Trácia, região da Ásia Menor, do século VI a.C. Personagem quase mítico. Sabe-se que foi um escravo libertado pelo seu último senhor, o filósofo Janto, considerado o maior representante do estilo literário fábulas. Quando se fala em fábulas, já logo lembramos de Esopo. Possuía o dom da palavra e a habilidade de contar histórias curtas, retratando animais e a natureza, e que invariavelmente terminavam com tiradas morais, com ensinamentos. As suas fábulas inspiraram o poeta Jean de La Fontaine. Então, ele foi considerado o maior fabulista de todos. Tá? Bom, nossa primeira atividade é fazer a leitura da fábula O Rato do Mato e o Rato da Cidade. E depois tentaremos descobrir qual é a moral para ela. Então, no final desta fábula, não apresenta a moral. Essa é a proposta da atividade. Prestem bastante atenção para vocês criarem uma moral coerente com a fábula, com a história, tá? Vou fazer a leitura. O Rato do Mato e o Rato da Cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo, vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas. O rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma, às suas comidas gostosas com todo esse susto. Então, esta fábula, o Rato do Mato e o Rato da Cidade. Se pensarmos que
a fábula ela representa o comportamento humano, quais são as características do rato do campo? Ele era um ratinho simples, humilde, preferia uma vida tranquila. Já o rato da cidade, ele era ganancioso, ele era ambicioso, ele queria uma vida de farturas, gostosuras, não importava se estava correndo perigo, não é? Então, existem pessoas que preferem viver uma vida simples, como o rato do mato, na honestidade, na tranquilidade, né? E será que existem pessoas, como o rato da cidade, que preferem correr riscos, que são gananciosas, né? Que querem vida boa? Existe? Claro que sim, né? Então, pensem nessas características desses animais, porque são comportamentos das pessoas, características de pessoas também. E o que aconteceu aqui representa o comportamento humano. Então, vamos à proposta. Bom, nós sabemos, vamos falar um pouquinho sobre as características desta fábula. Bom, o Esopo, ele apresenta um enredo. Enredo quer dizer fatos, a história, que começa com um conflito que é estabelecido desde o início, onde o rato do campo vive pobremente de raízes e ervas. Esse é um conflito, é um problema. A partir deste conflito, a história se desenvolve. Se desenvolve como? Então, eles tentam procurar uma solução para este problema. E qual é a solução encontrada? O rato da cidade o convida para morar com ele. Então, e o que acontece lá na casa rica? Onde eles estavam vivendo, comendo coisas deliciosas e existia comida em fartura. Também existia um problema. Existiam 2 gatos. Esses 2 gatos que apareceram e deixou o ratinho do campo assustado, né? E ele diz, né, ao amigo que preferia morar no campo e decidiu voltar, porque ele não queria viver em perigo. Ele preferia as coisas simples que ele tinha do que viver em perigo. Então, esta é a ideia central da história, da fábula. A proposta, então, é: escreva uma moral para esta fábula e discuta com os colegas e sua professora. Como nós não estamos na escola, não vai dar para a gente estar discutindo, mas vocês podem estar me enviando que eu vou estar observando, vou estar lendo e vou fazer a devolutiva para vocês, tá bom? Bom trabalho!